Bom, gente, vamos continuar então falando de forças centrais, só que agora a gente vai falar de um problema um pouco mais interessante, que é a atração ou repulsão entre duas partículas, tá? Então, de novo, né, vamos explicar essa figurinha aqui. A gente tem um sistema de coordenadas, um referencial inercial com origem no ponto O, 3 versores de JK, apontando nas direções x, y, z, normal, né? Tranquilo. E aí eu tenho duas partículas, M1 e M2, certo? De massas M1 e M2. A posição da partícula M1 nesse referencial é esse vetor R1. E a R2 é a posição da massa M2 nesse referencial inercial, tá? Então isso é a primeira parte. Depois, ó, eu posso introduzir dois outros vetores, que são o seguinte. Primeiro eu calculo a posição do centro de massa. O centro de massa é definido dessa maneira aqui. É um vetor R, né, que é dada pela média das posições, basicamente. A média ponderada pelas massas, né? Então é como se as massas fossem os pesos para as posições R1 e R2. Então o R não deixa de ser, o R é uma média, não deixa de ser uma média, né? Como eu tenho duas partículas, o centro de massa sempre vai estar na linha que une essas duas partículas. Concorda ou não? Né? O centro de massa está na linha que une, na linha reta, né, que une as duas partículas em algum lugar. Se M2 é maior do que M1, o centro de massa está mais perto de M2. Né? Como é o caso que eu desenhei aqui, o M2, por hipótese, é maior do que M1, então o centro de massa está mais próximo de M2. Se as duas partículas tivessem a mesma massa, o centro de massa estaria no ponto médio desse segmento que vai de M1 até M2. Né? Isso é bem tranquilo de entender. E vejam que é um vetor, né? O centro de massa é definido como um ponto, mas a posição dele é dada por esse vetor R, né? Portanto, tem coordenadas x, y e z. Então, x é R, y é R, z é R. São três números embutidos aqui numa forma vetorial, né, do R. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o M1 mais M2 de M, é a massa total. Né? E aí vamos reescrever essa equação, passando M1 mais M2 para cá, né? Isso eu vou chamar de M. Então M é R, é o M1 R1 mais M2 R2, né? Tudo vetorial. Vou chamar isso aqui de equação 1. E aí vamos derivar duas vezes em relação ao tempo, para obter a aceleração do centro de massa. Basta derivar. A derivada primeira de R é R ponto, a derivada segunda é R 2 pontos. A mesma coisa para R1 e R2, né? Porque as massas são constantes. Eu chego então na aceleração do centro de massa. Vamos chamar isso de equação 2. Agora, vamos aplicar a segunda lei de Newton, tá? Para as duas partículas. Bom, a força que age sobre a partícula 1, vamos chamar isso de F, é igual a M1 vezes a aceleração de 1, que é o R1 2 pontos. Segunda lei de Newton, né? Mas vamos já usar um fato de que as partículas se atraem ou se repelem. Então, a força que age em 1 é uma força que vai na direção de 1 para 2. Ela está orientada na direção de 1 para 2. Né? Então, e a força que age na partícula 2 tem a mesma direção e mesmo módulo, só que aponta no sentido contrário, no sentido de 2 para 1. Certo? Que é menos F. Né? Então, na partícula 2 age uma força menos F, e isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração dessa segunda partícula, M2 R2 2 pontos. Né? Agora, pega essas duas equações e soma uma com a outra. Bom, F mais menos F, né, vai dar 0 de um lado, do outro lado você vai ter M1 R1 2 pontos mais M2 R2 2 pontos. Isso daqui é a aceleração do centro de massa vezes a massa total, né? M, a aceleração do centro de massa é 0. Portanto, né, a aceleração do centro de massa é 0. Isso significa que o centro de massa permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então essa já é uma primeira demonstração de um resultado super importante, de que quando as forças que agem sobre as partículas de um sistema, de várias partículas, nesse caso 2, né? Mas quando essas forças são centrais, a aceleração do centro de massa é 0. Né? Centrais no sentido de que as forças
apontam sempre na direção de uma a outra, entende? Elas não estão apontando para a direção da origem, né? Mas elas apontam na direção de uma para outra ou na direção do centro de massa, né? Como você quiser. Tudo bem? No caso de duas partículas, né? Essas forças são sempre contrárias de mesmo módulo. Então elas acabam se cancelando. Quando a gente for falar de sistemas de várias partículas e não só de duas, esse resultado vai ser muito parecido, tá? Vai ser quase idêntico. Mas por enquanto a gente só demonstrou para duas partículas, né? Bom, se a aceleração do centro de massa é zero, ele está em movimento retilíneo e uniforme, né? Ou em repouso, e portanto ele é um referencial inercial. Tá? Isso tem umas consequências importantes e interessantes que eu vou falar mais pra frente, tá? Mas por enquanto deixa aí atrás da orelha essa informação de que o centro de massa é um referencial inercial, nesse caso aqui, né, de duas partículas que se atraem, tá? Bom, o terceiro ponto é o movimento relativo das duas partículas, tá? Eu redesenhei parte da figura de cima aqui embaixo. Aqui eu tinha, né, o R1 apontando para a partícula M1, o R2 apontando para a partícula M2, e aí tem um terceiro vetor que eu chamei de Rzinho, que vai de M2 até M1. Tá? Esse é o vetor relativo que dá a posição de M1 em relação a M2. Né? Então, ou seja, a posição de M1 relativa a M2. Concorda ou não? Então, se você tiver junto com o M2, se M2 for, sei lá, um planeta e você está nesse planeta, você mede a distância até a Lua aqui, por exemplo, né? Em relação a você, não aqui em relação ao Sol, por exemplo, que está aqui na origem, que eu estou dotando como origem. Tudo bem? É um vetor posição relativa de 1, né, em relação a 2. Ele é dado, se você usar o que você conhece de vetores, o Rzinho é o R1 menos R2, né? R2 mais Rzinho é igual a R1, portanto, Rzinho é igual a R1 menos R2. Posição de M1 em relação a M2. A aceleração relativa você obtém derivando duas vezes em relação ao tempo. Então, R, 2 pontos, é o R1, 2 pontos, menos R2, 2 pontos. É a aceleração relativa. Tá? Aqui a gente tinha a aceleração do centro de massa, né? Aqui é a aceleração relativa. Vamos ver aonde a gente chega com isso. Bom, usando as equações 1 e 4, que são essa daqui, que tem a ver com a definição do centro de massa, e essa daqui, que é a definição do vetor relativo, né? Essas duas equações nos fornecem um sistema de equações em R1 e R2, em função de Rzão e Rzinho. A gente pode, então, isolar o R1 e R2 em função de Rzão e Rzinho. Eu peço que vocês verifiquem esse sistema, ou seja, resolvam esse sistema para R1 e R2. Vocês vão obter essas duas equações, tá? Fica como exercício vocês demonstrarem isso. É super fácil, é um sistema de duas equações, duas incógnitas, R1 e R2. Né? Então, R1 é o Rzão mais M2 sobre Mzão R. E o R2 é o Rzão menos M1 sobre M vezes R. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar de novo a segunda lei de Newton aplicada à primeira partícula. Poderia ser também a segunda, dá no mesmo, tá? Mas vamos simplificar e pegar a primeira partícula. A segunda lei de Newton para essa partícula é a força igual a massa vezes a aceleração dessa partícula. Né? Bom, que é igual a massa. Pega essa expressão aqui e deriva em relação ao tempo duas vezes para ter R1 2 pontos. Né? R1 2 pontos é o Rzão 2 pontos mais M2 sobre M, R 2 pontos. Que está aqui, ó. Certo? É a força igual a massa vezes a aceleração, que é dada, R1 2 pontos, que é dada por isso daqui, derivada duas vezes com o tempo. Mas, a gente já tinha descoberto que a aceleração do centro de massa é zero. Então, isso aqui é zero. A força fica, então, M1, M2 sobre Mzão, Rzinho 2 pontos, que é a aceleração relativa, né? Bom, vamos definir esse produto aqui, esse amontoado de massas aqui, de M1, que é o M1, M2 sobre M, de μ. Essa é a chamada massa reduzida do sistema de duas partículas. Perdão. μ é a massa relativa do sistema.
M1 sobre 2 sobre M. Ou dá para reescrever também dessa maneira aqui. Então fica como exercício você demonstrar que dá para escrever essa expressão a partir dessa daqui. Tá? É super simples também. É só álgebra, tá? Mas fica aí como exercício. Bom, a equação 5, que é essa daqui, força igual a uma massa vezes uma aceleração, certo? Junto com a equação 3, que é dizendo que a aceleração do centro de massa é zero, essas duas equações dizem que a gente pode tratar o sistema de duas equações original, que são as duas leis de Newton, né? Como se houvesse uma única partícula fictícia de massa μ, sujeita à mesma força F, que as partículas sentiam, né? As partículas reais sentem, só que essa partícula fictícia está numa posição Rzinho, né? E o centro de massa se move em movimento retilíneo uniforme, tá? Então a gente está substituindo o problema original de duas partículas reais M1 e M2 nas posições R1 e R2 por um problema de duas partículas fictícias, tá? Uma partícula de massa μ, que obedece essa equação aqui, força, massa reduzida vezes aceleração relativa, e uma outra partícula no centro de massa que se move com movimento retilíneo uniforme. Outra partícula fictícia no centro de massa, né? Que se move em movimento retilíneo e uniforme. Tá? E essa partícula tem a massa total do sistema, né? Porque a gente partiu daqui, ó. A massa total, a aceleração é zero. Então é como se fosse uma partícula de massa mzão em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, sem aceleração, né? E a posição dela é a posição do centro de massa das partículas originais, tá? Bom, vamos ficar por aqui com esse vídeo. Fica a mensagem aqui que a gente pode substituir o sistema de duas equações por outras duas equações mais simples, né? Sendo que uma delas é movimento retilíneo e uniforme e a outra é idêntica a uma das anteriores em forma, né? Apesar da massa ser diferente e da posição ser diferente e a partícula ser fictícia. Apesar disso tudo, é um sistema mais fácil de resolver, né? E veja, se eu consigo encontrar o Rzinho e o Rzão em função do tempo, basta substituir nessas duas equações e eu tenho R1 e R2 também. Então esse sistema aqui sendo resolvido, né, a equação 5 junto com a equação 3 sendo resolvidas, eu consigo achar o R1 e R2, tá? Vocês podem pensar nesses dois vetores Rzão e Rzinho como uma espécie de coordenadas relativas da mecânica lagrangiana, tá? É o que a gente vai fazer na sequência, tá? No próximo vídeo. Então, por enquanto é isso. Deem uma estudada e até a próxima.